Em 2000, aos 34 anos, Romário marcou 73 gols em 75 jogos pelo Vasco. 73 gols em 75 jogos, numa única temporada. Naquele mesmo ano, virou o placar de 3-0 para 4-3, numa final fora de casa, com hat-trick nos últimos 45 minutos. E ainda assim, 2 anos depois, o técnico da seleção disse que ele não estava em condições de jogar uma Copa do Mundo. Essa é a história de Romário no Vasco. O clube onde o baixinho foi rei, gênio e polêmica ao mesmo tempo. Romário começou no Vasco. Foi revelado nas categorias de base do clube, estreou como profissional em 1985. Jogou ao lado de Roberto Dinamite, ajudou o time a conquistar o bicampeonato carioca de 87 e 88. Mas o mundo era grande demais para um jogador tão grande. Foi para o PSV da Holanda, depois para o Barcelona de Cruyff, onde formou uma das duplas de ataque mais letais da história do futebol europeu. Voltou ao Brasil, passou pelo Flamengo e em 2000 voltou para onde tudo havia começado, para o Vasco. E o que fez no Vasco em 2000 foi simplesmente absurdo. Jogou 75 partidas, marcou 73 gols, foi artilheiro do Campeonato Carioca com 19 gols, artilheiro do Torneio Rio-São Paulo com 12, artilheiro da Copa Mercosul com 11, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols, artilheiro do Mundial de Clubes com 3 gols. E ganhou tudo isso, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Copa Mercosul, num único ano, aos 34 anos de idade. Mas o momento mais cinematográfico daquele ano não foi o título. Foi a final da Copa Mercosul contra o Palmeiras. O Vasco precisava vencer em São Paulo para ser campeão. No intervalo, perdia por 3-0. O Palmeiras estava no Parque Antártica em casa e já comemorava. Aí o segundo tempo começou e Romário decidiu que não ia perder. Fez o hat-trick. Deu a assistência para o quarto gol. O Vasco ganhou por 4-3 num dos maiores comebacks da história do futebol brasileiro. Romário calou São Paulo inteiro naquela noite. Mas a história com o Vasco não foi só de glória. Em 2007, Romário voltou ao clube mais uma vez. E desta vez com uma missão muito específica, marcar o gol de número 1000 da carreira, e queria marcar em São Januário, na frente da torcida que o havia visto nascer. A contagem era contestada por muita gente, mas Romário nunca se importou com o que os outros pensavam. Em 20 de maio de 2007, contra o Sport, converteu um pênalti, o jogo foi paralisado por mais de 20 minutos, e Romário celebrou seu 1000º gol em São Januário. A torcida do Vasco foi às lágrimas. Nessa última passagem pelo clube, Romário fez algo que ninguém mais havia feito na história do futebol. Assumiu ao mesmo tempo a função de jogador e treinador interino. Quando o Vasco ficou sem técnico, Romário treinou o time durante a semana, escalou os jogadores, deu as instruções. E no fim de semana entrou em campo como jogador. E marcou gols, porque era Romário. Mas os bastidores nem sempre eram fáceis. A relação com Eurico Miranda vivia em tensão constante. A chegada de Edmundo ao clube, trazido por Eurico sem consultar Romário, gerou um clima pesado no elenco. Os dois conviviam no mesmo ambiente sem se falar. Edmundo chegou a dizer que o Vasco era uma corte, Romário o príncipe e Eurico o rei. Romário respondeu na lata: agora a corte está feliz, o rei, o príncipe e o palhaço. Em 2009, encerrou a carreira da forma mais Romário possível. Entrou em campo uma única vez pelo América RJ para realizar o último desejo do pai, seu Edevair, que queria ver o filho jogar mais uma vez antes de morrer. Romário entrou, jogou pelo pai e pendurou as chuteiras. 1002 gols na carreira oficial. Campeão do mundo, campeão da Copa Mercosul, campeão brasileiro, artilheiro da temporada mais incrível que um veterano já teve no futebol brasileiro. E tudo isso com a camisa do clube onde havia dado os primeiros passos, na colina histórica de São Januário. Romário não era apenas um jogador, era um fenômeno. E o Vasco foi o palco onde esse fenômeno nasceu e onde escolheu se despedir. Me conta nos comentários. Você acha que Romário foi o maior jogador da história do futebol brasileiro? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.